É um livro. Eu quero um livro. Quero um livro. Vem cá, boa. Pede pra tia Vanessa te dar. Ô, chinelo, vai. Ô tia, quero um livro. Tá de brincar, moleque. Tum. Boa noite, Mauro. Tudo bem? Tudo bem contigo? Como é que estamos nós de imagem e de sonoridade? Beleza. Vamos ao trabalho então? Que Nossa Senhora. o trabalho é nosso. Aline, boa noite. E a consequência também é nossa, né? Isso é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre 50 frases de conforto que acalmam o coração durante a dor. Provavelmente, não, pelo tempo, não consigamos traduzir todas essas 50 frases, né? Mas nós vamos receber. Agora é hora de receber. Receber de Deus, de Jesus, tudo aquilo que nós necessitamos, né? Para que nos fortaleçamos. Porque na vida, com certeza, nós vamos encontrar muitos momentos de sofrimento, né? Nem sempre tudo vai sair ou como planejamos, algo que nós mais queremos sai do controle, né? E principalmente quando nós perdemos alguém, ou quando parece que o nosso futuro está escuro, né? Eu costumo pensar da seguinte maneira: quando nós não enxergamos a luz no fim do túnel, é porque a luz somos nós mesmos. E aí temos que acender essa luz, para não ficar dependendo da luz à distância. Quantos metros ou quilômetros tem esse túnel que nós temos que atravessar? Na verdade, o túnel que nós estamos atravessando é a nossa vida. Essa experiência na matéria que nós estamos atravessando. Então, para enxergar essa luz, aquilo que, se não me falha a memória, disse o Emmanuel: se quiseres que o Cristo te identifique na multidão, acenda a tua luz, né? Então, nesses momentos de escuridão, de solidão, de perda, né, nós não conseguimos enxergar essa luz. Para esses momentos, somente a fé é que consegue nos confortar, né? E aí o pessoal reuniu 50 frases, né, que nos confortam em relação à morte, que não é o fim. A morte, na verdade, é o começo de uma nova parte da nossa jornada. O que nós precisamos fazer é procurar entender a natureza que Deus criou. Nós nos deixamos condicionar pelo relacionamento de toque, de abraço, de convivência, né? E às vezes fazemos coisas assim, né? Morre o companheiro. Dali 1 ano, 2 anos, a companheira também desencarna. Mas isso não é uma regra geral. Nós vemos casais cujo marido desencarnou. Dali 1 ano, 2 anos, a esposa vai. E vice-versa.
Às vezes a esposa vai primeiro e o marido fica aqui numa solidão única. Mas é uma solidão de não aceitação das leis da vida. E aí realmente não há remédio para isso, né? Silvia, o Mauro vai colocar o link das outras aulas, né? Aliás, ele já colocou no grupo. Eu não sei se você está no grupo, se não tiver, se inscreva no grupo de estudos sobre o luto e você vai ter possibilidade de ver essa é a terceira aula, você vai ver as outras duas, tá bom? Então, quando nós entendemos que a nossa passagem aqui não será livre de sofrimento, mas precisamos usá-lo como aprendizado para trazer a luz. Que, ao final, Francisco Soares, né, lembra para a gente fazer uma vibração, Mauro, entendeu? Nos diz momentaneamente aqui qual é a idade dele, né? A idade que ele foi, né? Porque agora, a partir de agora, idade não tem peso no mundo espiritual, né? No meu tempo de escola, nós tínhamos 2 tipos de nota. Peso 1 e peso 2. Né? Peso 1 era a sua nota multiplicada por 1, ou seja, era a mesma coisa. Né? Peso 2, de acordo com o seu aproveitamento, significava alguns pontinhos a mais. Né? Quando a gente desencarna, os nossos modos, a nossa conduta, os nossos costumes, os nossos usos viram peso 1 no mundo espiritual. Ou seja, não alteram nada. Nós temos que buscar novos costumes, né? O Mauro colocando aqui os links das aulas anteriores, viu? Então, vamos nos concentrar aqui nessas frases, porque eu entendo que ela vai nos ajudar muito, né? Geralmente a gente chega nos velórios e não sabe o que vai dizer ao viúvo, à viúva, a mãe ou o pai que perdeu esse ou aquele ente querido, né? Por que a gente não sabe o que dizer? Porque nós queremos a morte muito longe da gente, mesmo sabendo que a única certeza que nós temos, que as pessoas vivem dizendo isso, né? A única certeza que nós temos na vida é que vamos morrer, né? Agora, nós precisamos de buscar outra certeza, aquela que conforta o coração. A morte não é o fim, é só a morte do corpo. A alma vai continuar vivendo. Nós vivemos ouvindo pessoas dizerem assim: morreu, descansou. Sabe, esse descanso, ele vai acontecer. Porque você viveu 50, 60, 80 anos, como a minha amiga que desencarnou com 105 anos, precisa de um tempo para se lembrar do que é a vida no mundo espiritual. Para se, como é que eu digo assim, se desgarrar das normas, regras, dos condicionamentos humanos, dos condicionamentos sociais daqui da Terra. Para depois, então, no mundo espiritual, com o ser humano, com valores da Terra. Porque lá os valores são imortais, universais. Os dados móveis, por favor. Aí. Deu uma quebradinha aqui, né? Mas faz parte. A nossa internet ainda não é
tão perfeita, né? E a ciência, o conhecimento de saber que a morte não é o fim, já é em si um consolo. O Cristo que prometeu para a gente, o Consolador. O Consolador é a doutrina dos Espíritos. Se a doutrina dos Espíritos é o consolo, nós temos que estudá-la e procurar compreender e viver. Ainda que seja paulatinamente, ainda que seja de modo gradual, mas procurar entender isso. É claro que uma relação de 50 anos, eu e minha esposa fizemos agora dia 18, 52 anos de casado. Então, é um tempo que no qual nós estamos envolvidos, como uma camisa fluídica que nós dois vivemos, né? Agora, uma pessoa que viveu aqui 10 anos, 5 anos, ela mal pegou os hábitos, mal se deixou condicionar. Quando nós entendemos isso, compreender a morte, ou melhor, compreender que a morte é apenas para o corpo físico, fica mais fácil, muito mais fácil. Porque aí nós vamos, como diz o Santo Agostinho, eu só passei para o outro lado da rua. Continue a falar comigo do mesmo modo como falava antes. Continue a sorrir comigo. Mas nós nos deixamos levar pelo condicionamento religioso, que veste um luto de preto. No dia de finados, as pessoas vão para os cemitérios, como se os seus entes queridos vivessem ali. Eles não vivem ali. É claro que pode ocorrer um encontro, pode, mas para a gente perceber esse encontro, ao visitar o túmulo de um ente querido, nós temos que desenvolver sensibilidade, principalmente a sensibilidade mediúnica. Agora, uma sensibilidade mediúnica desenvolvida num ambiente em que muitos espíritos vão estar ali, o que vai acontecer? Nós estaremos sujeitos a uma influência coletiva. E aí é preciso muito cuidado, né? Para não trazer para casa nenhum acompanhante, né? Necessitado, que não sabe ainda como viver no mundo espiritual, né? E o importante, nós temos que continuar amando aquela pessoa que deixou o corpo no chão, do mesmo modo como nós amávamos quando ela estava presente. Ah, Demário, mas eu não posso tocar, eu não posso abraçar. Você pode. A oração, a meditação, a sensibilidade mediúnica vai te permitir perceber a presença dessa pessoa. Aliás, isso vai permitir também que você ajude, que nós ajudemos esse ente que foi embora. Com as nossas conversas, né? Com a nossa lembrança. Lembrar os momentos bons. Parece um clichê, né? Mas isso é uma verdade. Quando você lembra só o que a pessoa fez de bom, você está dando chance para a pessoa do outro lado refletir que nem todo tempo ela acertou, mas que ela agradou, mas que ela ajudou, mas que ela compreendeu, fazendo as coisas certas. Então, é dessa maneira que nós vamos ajudar
aquele que está do outro lado, como a gente diz, né? Que na verdade não existe outro lado. Né? O Kardec diz que os espíritos se acotovelam conosco, né? Que Deus nos abençoe, né? Eunice, Estela. Então, se eles se acotovelam conosco, não foram embora. Agora, não ir embora não quer dizer continuar vivendo do mesmo modo no ambiente que vivia. Continuar vivendo do mesmo modo na casa que vivia. Ele vai vir, ou ela vai vir, em caráter de visita, em caráter de amizade, de amor. Olha, eu vou lá ver a minha mãe. E vem. Eu vou lá ver a minha esposa. E vem. Agora, também é preciso criar condições para isso. A criatura desencarnou hoje, amanhã as pessoas já estão sentindo, não. Isso não acontece, né? Por quê? É preciso que aquele que desencarnou hoje se descondicione da sua vida material, da sua vida humana, para depois ter liberdade de poder rever os seus entes queridos, né? Então, existe um certo grau de sabedoria que só é atingido após vencermos as provas, as dificuldades da vida que nós vivemos. E como é que nós alcançamos essa sabedoria? Pensando em todo aquele problema que aconteceu. Sabe? Entender por quê. Por que alguém desencarna? Por que tem que haver essas separações? O nosso corpo físico não aguenta muito tempo por aqui. Pode acontecer, como a minha amiga Maria Neidina Rodrigues ficou 105 anos aqui. Mas todos nós aguentamos isso? Todos nós estamos programados para viver todo esse tempo aqui na Terra? Então, o que a gente tem que pensar? Que cada um tem o seu enredo de vida. Cada um tem, como é que diz, uma programação existencial. Então, um nenê que acabou de nascer, dali um dia, 2 dias, desencarna. Era aquilo. Não era para ficar. É uma prova para os pais, é uma expiação para o espírito. Há casos em que o espírito precisa de drenar sentimentos, de drenar emoções ruins, negativas, que ele vivia antes. Então ele vem para a carne e com pouco tempo ele sai da carne. Aquele pouco tempo que ele passou ajuda ele a despejar, vamos dizer assim, no fluido universal, para ser desfeito os sentimentos negativos. Mas aí, o que acontece? Nós ficamos agarrados na forma. Aliás, nós precisamos aprender a amar a alma, não é o corpo. O corpo nós estamos vendo aqui. Envelhece, se desgasta. Imagina, como se diz, quando nós casamos, às vezes até adolescente ainda, tá vendo, Aline? Agora o seu contato com o seu menino é espiritual, né? Quando nós casamos, ainda adolescentes, tínhamos uma compleição física bonita ou não, não importa, mas era saudável. Aí a idade, o tempo vem desgastando, formando rugas, formando pregas, como a gente diz, e
às vezes até altera um pouco a nossa fisionomia. Mas nós não somos isso, nós somos a alma. O espírito reencarnado é alma, desencarna, volta à condição de espírito. Nós somos alma. Por isso que estamos dizendo aqui, precisamos aprender a amar a alma, né? Para entender, como é que se diz? Não sofrer tanto com a dor da morte, né? Porque o espírito vai encontrar conforto na fé. Mas como disse o Kardec, a fé que raciocina. Eu acredito em Deus. Eu não busco nada para enriquecer esse Deus na minha consciência. Enriquecer o conhecimento de Deus na minha consciência. Quando vê o sofrimento, estou totalmente despreparado. Aí o sofrimento se multiplica. Por 2, por 3, por 4, depende das condições de vida de cada um. Mas se multiplica porque estamos despreparados. Entende? Então, eu me lembro que eu fui no velório de uma tia minha lá em Santa Amaro, no cemitério dos Ipês, né, filho? E eu aprendi a enxergar o amor como ele se manifesta. Porque essa tia, ela é filha do segundo casamento do meu avô. Ela veio para São Paulo, lá de Santa Rita do Sapucaí. Ela veio para São Paulo, casou, né, com um homem que já tinha filhos. 3 ou 4 filhos. E esses filhos, além dos filhos que os dois trouxeram para o mundo, esses filhos geraram netos. Todos tratados com o mesmo amor. Quando essa tia desencarnou, que era a avó deles, né? A avó por afinidade. E tinha um primo e o garoto, que era um garoto. Ele devia ter na época, se muito, 17 anos. E ele estava inconformado com a perda daquela avó. Porque aquela avó era tudo para ele. Era o exemplo, era o esteio, era a força que ele enxergava da vida. E aí, ele desabou. E eu comecei a fazer uma vibração, a fazer o pessoal acompanhar oração e raciocínios, e eu falava diretamente com ele: Vinícius, a sua avó é isso, é aquilo, aquilo outro, agora ela precisa descansar. Ela tinha diabetes, tinha uma série de problemas de saúde, né? E quanto mais eu falava, mais o Vinícius chorava. Era como se eu estivesse abrindo as feridas da morte da avó diante de todo mundo. E ele chorava, grandão. Um rapaz bonito, a lágrima descia assim, catadupas do olho dele, né? Mas por quê? Falei, caramba, sabe, como é que o amor brota independente da relação consanguínea? E ele estava ali presente na minha frente ali. Falei, meu Deus do céu. E eu também tinha um sentimento especial por essa tia, né? E estava na minha vida. Era a filha do meu avô querido, né? E que amava a minha mulher, sabe? Eu ficava encantado quando ela vinha na casa da minha mãe, que ela ia lá na nossa casa, chamava Cristina, ela queria ver a Cristina, né? Então, você percebe como o amor chega. O amor não depende de laço consanguíneo. No mundo espiritual é a mesma coisa.
Então, quando alguém desencarna da família, quando a gente for lá encontrá-lo, através da morte também, dali um tempo, retorna à condição de amigos espirituais. Porque o laço consanguíneo se desfez com a extinção do corpo humano. Quando a gente começa a raciocinar dessa maneira, nós começamos a entender que todas as dificuldades que nós vivemos aqui, né, e principalmente essa da separação através da morte do corpo, elas fortalecem o espírito. Elas permitem que a gente encontre sabedoria e evolução. Sabe, nas nossas preces, a gente vê muita gente pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria. Deus já te deu as ferramentas da sabedoria. Deus te deu um cérebro e um coração. Deus te deu a vida para você fazer uma experiência aqui na Terra. Oportunidade de aprendizado. Então, a tarefa é nossa. Nenhum aluno vai para a escola pedir ao professor que resolva os problemas passados. Nem vai pedir à professora de português que resolva as provinhas. O professor dá a matéria e você vai recolher aquela matéria, vai ouvir as explicações, vai para casa, vai rever tudo isso. É a mesma coisa com a vida nossa aqui na Terra. Nós viemos para uma escola. Tem outros que vêm para um hospital. Tem outros que vêm até para uma vida muito mais difícil, além de hospital e escola, né? Então, aí está. Deus te deu a oportunidade da vida, a matrícula na escola. E aí, papai, mamãe, os parentes, os amigos que você vai formar pelo caminho, tornam-se os seus mestres. Cada um vai te trazer um aprendizado. Atenção, dedicação, compromisso é o que a vida exige de nós, né? Para que a gente aproveite a oportunidade. E amanhã nós vamos ver que as gerações que vieram antes de nós, os nossos pais, avós, tios, amigos, vão voltar ao mundo espiritual primeiro do que nós. Eu tive agora recentemente uma experiência que meu irmão desencarnou o ano passado, e eu percebi que eles eram filhos do primeiro casamento do papai. E Vitor, Benedita Teresa e Romualdo. Eles nasceram nessa ordem e desencarnaram nessa ordem. Sabe, foi o Vitor primeiro, depois a Benedita Teresa, depois o Romualdo. Isso deve ter algum significado, que a gente precisa estudar para entender isso, né? Porque todas as experiências nossas na vida, né, ela tem um significado. Tem 3 meses, Ney Freitas. Nesses 3 meses, ele continua te vendo como esposa. Ao longo do tempo, ele vai te enxergar como amigo espiritual. Ele vai ser grato à experiência vivida contigo. Se teve filhos, as lutas que vocês tiveram, ele vai ser grato por tudo isso. E se vocês conseguiram desenvolver um amor capaz de superar o tempo humano,
e mergulhar no mundo espiritual, vocês vão continuar amando no mundo espiritual, tá bom? Essas dificuldades, elas fortalecem. O nosso caminho na vida é só nosso. Ninguém vai viver a nossa vida, ninguém vai resolver os nossos problemas, ninguém vai andar os nossos caminhos, né? O que nós precisamos é descobrir a direção. Descobrir a direção que deve caminhar e persuadir a própria evolução. Criar as condições para que a gente evolua. Então, quando a gente vai no velório, e o que vai falar para as pessoas? Né? As pessoas que ficaram, né? Porque tem coisas, eu já disse para vocês aqui outro dia, que uma prima ficou extasiada, mesmo com a morte do marido, porque dias antes dele desencarnar, ele disse a ela que a amava. E não tinha dito até aquele momento. Então, isso abala, é um sentimento que é contundente. Então, depois eu fiquei pensando, falei, caramba, o amor, a gente não pode sufocar o amor, ele vai explodir em determinado momento. Ele vai aparecer, porque ele está dentro de nós. O amor, a luz, a liberdade está dentro de nós. E a nossa vida vai provocar as sementes. O nosso modo de ser é a terra onde as sementes se abrem. A nossa conduta é que vai permitir que essas sementes se transformem em árvores frutíferas, que vai trazer para nós os frutos do aprendizado, do amor ao próximo, da amizade, da afinidade. Entende? Então, a dor da morte não pode, não deve, porque é uma separação, nos fazer regredir, sabe? Mas nós temos que nos permitir continuar na luta, lembrando que a vida não acaba agora. Quando nós pegarmos os ensinamentos que decorrem da codificação espírita, mais os livros de psicografia de Emmanuel, de André Luiz, aqueles psicografados por Dona Ivone do Amaral Pereira, por Zilda Gama, e quando a gente mergulha, por exemplo, o Humberto de Campos, e mostra para a gente que nós fizemos toda uma programação para vir, para enfrentar essas coisas aqui. E quando estamos vivendo aqui, nós estamos programando como vamos viver no mundo espiritual, sabe? Com a fé que raciocina, com a coragem de passar pela separação de um filho que foi embora, de uma mãe, de um pai, e saber que eles são amigos espirituais que se dispõem a viver conosco para nos ajudar no caminho, sabe? Então, quem partiu não foi embora, continua próximo de nós, mesmo que nós não consigamos enxergar. Agora, é exatamente o amor, exatamente a afinidade, a amizade, que vão tecer essa presença. Agora, se ficarmos por aqui, chorando,
achando que Deus não foi muito bom com a gente, trocando de mal com Deus porque me levou meu pai, porque, como cantou o Diogo Nogueira, né? O Diogo Nogueira não, o João Nogueira, que é o pai. Eu troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Isso é poesia, é muito bonito, mas se acontecer de fato, é infantilidade espiritual, porque todos nós, a gente vai lá atrás repetindo, a morte é caminho comum. A certeza que nós temos é que todos vamos morrer. Se temos essa certeza, por que chorar? Desesperar. Chorar é até normal. Ficar triste é até normal. Mas como diz o Emmanuel, né? O Emmanuel tem umas tiradas muito boas. Você tem direito de ficar com raiva 1 minuto. Pensou, né? Porque tem que ter controle. Nós temos direito de ficar triste, porque nós amamos aquela criatura e sabemos que fomos amados por ela. Mas teremos que continuar a vida por aqui. Então, passa por aquele momento. Entenda realmente que a vida é passageira. Mas o fato dela ser passageira, ela vai te dar a oportunidade de crescer. E crescer, como é que cresce uma planta? A semente se abre no escuro, sofre todo um processo químico, sabe? E faz brotar o primeiro, para ser redundante, né? O primeiro brotinho. Depois sofre com o sol, com a chuva. Se acontecer uma tempestade, aquele brotinho acaba se perdendo, né? Se não acontecer, ele vai desenvolvendo até se transformar numa árvore. Nós temos que nos transformar na árvore de luz que Deus deu a oportunidade. Nós saímos da escuridão, dos erros, da ignorância para os dias de hoje. Estar hoje dentro de uma casa espírita, folheando livros espíritas, raciocinando sobre os ensinamentos, é a oportunidade maior que Deus nos dá. Então, temos que aproveitar isso, né? Saber que a cada dia nós temos uma nova página para escrever. Nós não podemos deixar que a dor traça as linhas da nossa história. De maneira nenhuma. A nossa história tem que ser dinâmica, corajosa, amorosa, a despeito das tempestades, né? Tem que nos levar para um lugar de paz, para um lugar que, sabe, a gente lembra algumas coisas. Eu já vi algumas notícias, por exemplo, quando o Chico desencarnou, ele passou por uma escada onde estavam os discípulos do Cristo, até chegar lá em cima, perto de Jesus. E Jesus diz a ele: meu irmão, descansa um pouco, para depois continuar. Então, olha a tradução de amor que Jesus coloca. Descansa um pouco, para depois continuar. Porque a evolução é contínua. Até chegarmos à condição de espíritos de luz, que a gente diz por aqui, de evolução, demora, é muito tempo. A gente ficou sabendo, um tempo atrás, que o Bezerra de Menezes acompanha o Cristo desde o século II. Então, Jesus desencarnou há 2025 anos, né? Aí vem o primeiro século, o segundo século, está lá Bezerra de Menezes acompanhando
Acompanhando como? Estudando as religiões, estudando a história, estudando principalmente a história do Cristo, para entender o que é que o Cristo quer da gente. E aí vem nesse crescendo de El Bezerra, que a gente ainda tem como médico dos pobres. Mas ele é muito mais do que isso. Ele nos oferece muito mais do que isso. Pega os livros que ele psicografou. Nós vamos entender que não é apenas o médico dos pobres, que agora não pode mais atuar como médico dos pobres, porque ele está no mundo espiritual. Mas olha a coragem do Bezerra. Quando uma Maria Santíssima, a nossa querida mãe, diz, olha, você precisa subir para o mundo celeste. Ele pediu para continuar. Aqui no Brasil. Porque tem muita gente que ele gosta e que ele sabe que tem possibilidade de crescimento. E ele continua ajudando, trabalhando. E Mãe Santíssima permitiu. Porque ele quer continuar agindo com amor. Agora ele não é mais o médico dos pobres. Ele é o espírito que alavanca a vitória, o crescimento, a liberdade daqueles que ainda estão nas sombras, né? Então, se nós por aqui focarmos nas partes boas que a dificuldade tem, e a passagem de alguém é uma dessas dificuldades, nós vamos aprender que são oportunidades. Quando o papai desencarna, quando a mamãe desencarna, é como se a natureza dissesse para nós assim, olha, agora é hora de você viver por sua conta e risco, sem depender mais de papai e mamãe. Porque eles já te deram tudo que você precisava. Te ofereceram tempo, te ofereceram ventre, te ofereceram casa, roupa, comida, tudo. Como se diz, te ofereceu a oportunidade do aprendizado escolar. Agora é a sua vez de falar, bom, papai e mamãe já fez tudo por mim. Então, eu tenho que seguir com a linha que eles traçaram. Linha de amor ao próximo, linha de compreensão, linha de amizade. Entende? Nós vamos aprender. E aí, quando chega num velório e vai conversar com alguém, né? Você vai dizer, ao invés de dizer meus sentimentos, você vai dizer assim, é o amor que conforta o nosso coração, porque mostra a direção que ele nos leva é sempre certa. Então, se alguém se dirigiu para o mundo espiritual, essa direção está correta. Muito correta. A vida é feita de diversos momentos, né? E mesmo os momentos ruins que nós passamos são lições valiosas, né? O Chico, o querido Chico, disse para a gente assim, nada é por acaso. Até porque o acaso não existe, né? Tudo que nos acontece são lições preparadas para que a gente possa aprender. Os dias de tristeza por aqui são necessários. Nosso espírito precisa aprender com situações adversas. Porque a evolução não é um prêmio, não é um privilégio. A evolução não é presente de aniversário. A evolução é conquista. Todos nós temos que ir à luta e conquistar. Agora, a evolução implica um monte de coisas. Não é só o conhecimento, não é só o aprendizado, é a relação com os amores
mas a relação também com os desafetos. A relação com os desafetos é uma lição. Porque o desafeto, às vezes, sabe muito mais de nós do que nós imaginamos. E eles não vão poupar nenhuma pedrinha. Todas que eles tiverem, eles vão atirar. Então, para os dias tristes, nós temos que buscar o conforto na doutrina espírita. Porque ficar lá pelo canto chorando não vai nos ajudar em nada, né? Observa o caminho que os discípulos fizeram. Observa o caminho que Maria Madalena seguiu. Passou muito tempo fazendo coisas egoístas. Depois, quando encontra com Jesus, o que acontece? Ela vira todas as chaves. Desencarna sob as bênçãos da Hanseníase, porque ela foi cuidar dos mais necessitados, dos doentes, aquilo que o Cristo disse: quando fizeres um banquete, convide os pobres e estropiados. Quando ela encontra com Jesus, ela percebe o banquete espiritual. E ela segue a ordem dada pelo Cristo. Minha irmã, vai trabalhar. Vai amar o próximo. E ela fez. Se a gente lê a narrativa do Humberto de Campos, o modo como ela desencarnou, caramba, ela estava com Jesus. Sim, ela estava com Jesus aprendendo. Ela não estava no colo de Jesus, como muita gente diz por aqui, né? Quando não se vê nenhum risco no chão, é porque Jesus está carregando a gente no colo. Minhas irmãs, meus irmãos, até quando nós vamos ficar pensando que Jesus tem que nos carregar no colo? Nós temos que caminhar por nossa conta e risco. Então, o conforto para o espírito penetra nossa alma e preenche todos os buracos que precisamos, né? A morte não é